Vamos falar sobre execução e monitoramento de projetos. Na sequência do curso, a gente chegou na hora de falar sobre execução e monitoramento de projetos, que é a parte crucial da gestão de projetos. Você faz todo o planejamento, pensa riscos, pensa em certeza, porque você quer executar o projeto. Então, execução é tudo, né? Nós criamos todo esse arcabouço de gestão para poder executar projetos. Essa é a visão. Então, a execução é tudo. E a gente precisa documentar o projeto inteiro, tem que ter um databook do projeto. E a execução tem que ser documentada também. As decisões que você toma, os registros têm que ser feitos, as compras, né? Tudo isso tem que fazer parte da execução. Tá? Então, eu aqui vou falar sobre execução e monitoramento, eu vou publicar aqui a apresentação, para que a gente possa, então, discutir os pontos essenciais da execução e monitoramento de projetos. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui, fazer um share aqui. Já estamos aqui com a apresentação. Tá aí, unidade 3, execução e monitoramento de projetos. Tá bom? O nosso objetivo, então, é que vocês aprendam a executar e monitorar projetos de uma forma simples e que tenham noções claras de como é que se executa um projeto. Muita gente tem experiência de planejamento de projetos, tem um monte de coisa em jogo, mas executar não é trivial. E o que, para muita gente, não é claro é que você também precisa documentar a execução, né? Fazer a gestão da mudança, fazer o controle dos riscos, tudo que você pensou em risco no planejamento, agora na execução, você tem que saber o que está acontecendo com os riscos. Por exemplo, os indicadores de projeto que você planejou, agora você vai ver como é que eles estão vindo, né? Em termos de execução. Então, a essência é essa. Olhando aqui nossa jornada, a gente está entrando, então, nas caixinhas de 9 a 15. 10 a 15, 10, 11, 12, 14, 15, a gente meio que executa, né? Executa o projeto, realiza entregas, valida entregas com o cliente, gera relatórios, autoriza o avanço da fase, enfim. E a 9 e a 13 fazem o monitoramento do projeto, né? Então, execução e monitoramento acontecem juntos, né? A gente monitora a execução do projeto. A gente planeja para monitorar o projeto. Então, a gente monitora o projeto, atualiza o status, promove mudanças se for o caso e altera a versão do projeto se necessário. Se tivermos uma mudança, a gente altera a versão do projeto para que a gente possa registrar isso. É uma visão muito tranquila da execução e do monitoramento, tá? Então, o que seria a execução do projeto? Essa fase integra as pessoas e outros recursos para executar o plano de gerenciamento do projeto. Então, aquele plano que eu gerei, aquela última linha, né, a linha de base, eu agora vou executar me referenciando naquele plano de gerenciamento. Então, assim, se o custo planejado foi 8, da entrega 1, agora, quando eu for executar, eu quero saber qual é o custo da entrega 1. Se for 9, ficou maior do que o custo que eu planejei. Se for 7, ficou menor. Eu preciso avisar sobre isso aos stakeholders do projeto, se o projeto está indo bem ou mal, etc, etc. Essa fase é constituída por processos usados para executar o trabalho definido no plano, como já falei, a fim de cumprir os requisitos do projeto. Os recursos aqui são mobilizados e adquiridos, muitos são adquiridos, inclusive nessa fase. As entregas são produzidas e devem ser validadas. Prazo também vai se esgotando, você precisa gerenciar isso, o tempo, né, custos, e as pressões aumentam de uma forma geral. Executar é dar vida ao projeto, essa é a ideia. Então, se a gente for pensar em termos de Canvas, há também um Canvas de execução, que é quando eu registro as mudanças também na execução. Por exemplo, se alguém da equipe sair durante a execução, eu tenho que registrar isso de uma forma simples. Se alguém sair, se algum risco aparecer durante a execução, eu tenho que assumir esse risco e tenho que fazer trazer o risco à tona e ver o que eu vou fazer com ele, né? Se as premissas mudam, eu também tenho que alterar a execução. Então, esses relatórios de gestão, de execução, eles servem para dar um status do projeto ao longo das entregas. Então, se você tem 5 entregas num projeto, por que não ter 5 relatórios, né, padrões para você documentar o projeto? Depois você vai ser cobrado lá na frente da documentação do projeto e muitas vezes você não... se você não cuidar, você não tem a documentação durante a execução, tá? Então, essa é uma ideia. Você tem que falar... A gente fala sempre de 2 execuções, uma execução gerencial, que é o trabalho mais do gerente, de olhar para as atividades, para os recursos e fazer o projeto avançar, que as entregas sejam concluídas. E tem uma execução técnica que você, normalmente, quando você tem um projeto, por exemplo, um projeto de desenvolvimento de software, você tem analistas que fazem a parte técnica, gerenciadas por você. Então, assim, você pode ter 2 analistas, um cara de banco de dados, um projeto de software. Você pode ter um cara de interface, de usuário, X, enfim, né? Esses caras são os caras técnicos que executam o projeto, mas tem também a questão gerencial. Há uma certa dúvida com isso.
pessoas não entendem muito, mas execução gerencial e execução técnica são coisas distintas. Às vezes, as pessoas associam a execução só à execução técnica, o que não é verdade. Você precisa também executar gerencialmente, né? Essa é uma visão. O gerente de projeto tem que ser um super-homem, normalmente, ele tem que ter hard e soft skills, skills de comunicação, de integração, enfim. Ele tem que influenciar o relacionamento da equipe de projeto com a organização, com os clientes, fornecedores. Ele tem que cuidar da comunicação do projeto e comunicar isso é uma arte, né, durante o projeto. Ter estilo de liderança e habilidades de relacionamentos interpessoais, uma pessoa que se relaciona bem com as partes, com a equipe, com os stakeholders, né? Ter habilidade para gerenciar conflitos que aparecem durante a execução. Às vezes há um conflito que você nem imaginava que aparece, você tem que resolver, né? Um contrato, alguma coisa, ou alguém que está na equipe que não está dando resultado, enfim. Tem que ter conhecimento e expertise no setor e na organização, de modo a fornecer resultados para o negócio. Você tem que ter essa competência de conhecer pelo menos o setor e ter alguém com você que te ajuda, se for uma competência mais específica. Se você não tem, você tem que ter alguém no teu grupo que responde por isso. Tá? Então, essa é uma visão do super-homem, do gerente de projeto super-homem. Há muitos conflitos de custos. Quando você vai executar, você descobre que tem alguma coisa que não foi muito bem mensurada, que você tem que renegociar com o cliente. O prazo, muitas vezes, é um problema. Você pensa um prazo e você executa no outro, muitas vezes nem só por culpa da equipe do projeto, mas também pela questão de não conseguir chegar com as entregas aos clientes. Às vezes, o cara constitui um comitê, você não consegue entregar no prazo que você queria, isso demora 15 dias, 10 dias, enfim. Isso pode ser uma fonte de conflito. Alocar recursos é um outro aspecto essencial. Que recursos vão compor aquela entrega, né, aquele pacote de atividades. As prioridades, quando você tem dificuldades com prioridades, isso normalmente gera conflito. E a personalidade das pessoas, do gerente, enfim, que às vezes não é tão simples conviver com pessoas que têm personalidades difíceis, às vezes são pessoas que nunca estão de bom humor, enfim, isso às vezes altera um pouco as questões do projeto. Como é que a gente resolve isso, então, professor, em relação aos conflitos? Você deveria pensar ao longo do ciclo de vida do projeto. Tem certas horas que você tem que fazer uma retirada estratégica, você tem que meio que se retirar o time de campo para tentar repensar aquela discussão. Ou panos quentes, no Brasil a gente fala de panos quentes, é quando você se faz de doido, né? Fica lá meio se fazendo de doido, mesmo sabendo que tem alguma coisa que não está tão boa, né? Se fazer de doido é se fazer de maluco, no sentido de que você não sabe que é um problema, mas não está pondo panos quentes, deixando a coisa passar. Mostrar compromisso é uma forma de você resolver conflitos, né? Quase sempre dá certo. Pode ir para o confronto ou para a força, enfim, porque é necessário, e aí você tem que ir para o pau, como diz a história, e isso pode não ser bom para o projeto. Como é que você evita, então, esses conflitos? Tem informação transparente até um certo ponto e acessível para as pessoas que estão envolvidas e um nível de informação adequado para elas. Estabelecer papéis e responsabilidades. Isso tem a ver com matriz RACE, né? Quando você define a matriz, isso facilita tudo, né? Você pode também ajustar a matriz durante a execução e gerar uma versão de mudança. Realizar reuniões de revisão e acompanhamento dos projetos, isso é uma coisa vital. Estabelecer normas e procedimentos gerenciais, como um procedimento básico, horário, reunião, tempo de reunião, enfim, essas coisas todas. Relatórios para certas reuniões. Desenvolver processos de gerenciamento de riscos, que é o que a gente já falou, isso é fundamental, já foi feito, inclusive, no planejamento. E você, finalmente, tem que ter uma reunião de kick-off, uma reunião que você meio que é a reunião, eu diria que é a reunião vital de um projeto, né? Quando você mostra a cara, reúne as pessoas envolvidas e faz a largada. Olha, o projeto vai ser assim, assado, ele vai ter que ter essas características, ele vai estar estruturado por meio de entregas, a linha de base é essa, o tempo para as entregas é esse, os recursos que nós vamos utilizar é esse, vamos pedir emprestados alguns recursos aqui numa outra organização, vamos usar esse aqui, vamos ter que precisar de 10 computadores, enfim. E qual é a tecnologia que você vai adotar para a construção do resultado? Que tecnologias vão estar envolvidas? Reuniões virtuais, ferramentas de gestão, Trello, ferramentas tipo MS Project, enfim, você precisaria pensar tudo isso para dizer isso já no kickoff e considerar a cultura da organização. Durante a entrega do projeto, durante as entregas, você tem sempre a composição das entregas, quase sempre é o produto que você vai entregar. Existem muitas situações, diria que assim, problemáticas com a integração das entregas, entre entregas que dependem da outra, enfim, dependem do prazo da outra, e são equipes diferentes, enfim, precisa ter cuidado com isso.
E aí você tem que manejar essas coisas, manejar essas coisas todas, desculpa, por meio de diversas áreas, fornecedores. Você precisa passar por essas frentes para poder, às vezes, gerenciar uma entrega no prazo. Tá? Quando a gente pensa projeto, pensa as entregas, no formato por entregas, pensa os pacotes, se eles existirem, ou então pensa em entregas e atividades e checklist, tarefas a serem feitas, enfim. Os pacotes dizem o que você tem que entregar e a atividade como você vai fazer. Aí, cada caso é um caso, você tem que ter uma árvore, né, uma EAP, que represente o projeto. Né? Uma EAP é a mais simples possível. Normalmente, a gente faz EAP por entregas, que é um jeito mais fácil. Você desenha o projeto inteiro, aí fica fácil você depois executar e saber do que é que você está falando. Uma coisa importante é a gente ver um EAP padrão. Por exemplo, a reforma da casa. Você tem a reforma como grande projeto, você tem 4 grandes entregas aí: definição do projeto, contratação dos serviços, reforma interna e reforma externa, com 4 grandes entregas. E a reforma interna e a reforma externa tem uma pauta de atividades que você precisa desempenhar. Né? Então, assim, como construir isso é uma grande arte. Às vezes você pode pensar uma construção muito complexa, ela não serve, e às vezes muito simples também não serve. Às vezes pensar em EAP de uma forma muito bem elaborada para fazer o controle. Em geral, você tem que evitar o microgerenciamento. Né? Se você vai lá no detalhe do detalhe do detalhe, você se perde. Então, assim, gestão é você também delegar e receber o pacote que você colocou para o membro da sua equipe. Essa é a visão. E aí nós temos o Kanban, né, como um instrumento natural de execução. Então, você planejou tudo no Canvas, uma visão meio que clássica, né, para pensar todas as coisas. Quando você desce para executar, você vai para um Kanban, onde você traz as entregas do LCC, e aí você transforma isso em atividades, e essas atividades vão ter que virar. Você traz os recursos, puxa os recursos, e ao final a atividade está concluída lá quando você executa a atividade, para cada uma das atividades. Então, tem atividades a fazer, atividades em execução, e atividades em impedimento e atividades concluídas. Às vezes, alguma atividade fica em impedimento. Aí você tem que saber como é que você vai resolver isso. Né? Mas, enfim, esse quadro Kanban é fantástico, é uma grande invenção da gestão, enfim, isso vem lá do modelo Toyota, alguém trouxe para a indústria de software, né? Enfim. Mas, essencialmente, é você correr com as entregas, com os cartões, que é fazer a entrega acontecer, e os cartões estão atrelados ao produto que você está desenvolvendo, ao pedaço de software, enfim. Né? Então, ao final disso aqui, você tem um produto e você também tem a documentação, você registra como é que você executou. Normalmente, a gente usa o Kanban, quando a gente faz isso de forma digital, a gente usa o Trello ou qualquer uma aplicação parecida com o Trello para poder pôr o Kanban lá dentro. É muito fácil, tá? E simples. Então, eu pego lá aquelas entregas e ponho no formato de cartões, no Kanban, e executo. Tá? É um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção ou transporte em uma indústria. A gente está usando aqui para gestão. Eu consigo controlar os fluxos. Né? Na verdade, os cartõezinhos aí vão andar de um lado para o outro. Ao final, quando todos estiverem com uma atividade concluída, você está com o projeto realizado, você pode partir para encerrar o projeto e entregar o produto ao cliente. Tá? Tem alguns outros campos aqui, bem simples, para você ter ideia do custo total que você teve, do tempo, enfim, são parâmetros importantes. Tá? Então, o que eu faço? Eu simplesmente substituo a visão de Kanban por um Trello, que vai representar o Kanban. E aquelas listas lá, desculpa, elas são as listas do próprio Kanban. Eu posso até acrescentar uma lista ou outra, né? E aí executo o meu projeto. E isso é ágil. Ágil é Kanban, né? É criar e responder, a habilidade de criar e responder às mudanças. É uma forma de lidar com a incerteza e o ambiente turbulento, por fim, ter sucesso. Então, eu represento as entregas em Kanban e executo. Essa, basicamente, é a ideia. Tá? Então, o projeto tem uma equipe, eu transformo o projeto em quadro no Trello. Os quadros são constituídos por cartões, que são as entregas. Eu posso também utilizar dentro dos cartões checklist, são atividades. Eu poderia quebrar a entrega também em pacotes, quando é um projeto maior, e depois os pacotes em checklists. Né? Eu tenho que ver qual é a melhor configuração, mas eu consigo desdobrar até o checklist, que poderiam ser as tarefas. Né? Enfim, ou poderiam ser as atividades, um projeto mais macro. Né? Então, vejam, as listas, então, eu posso ter uma, lista de documentos, onde eu vou buscar os documentos que eu preciso para o projeto, eu posso ter uma lista de entregas,
Posso ter uma lista de atividades, e aí vem as colunas de a fazer, fazendo, impedimentos e feitos, e tem uma coluna de aceite, que é onde você aceita as entregas. O cliente pode entrar no Trello, no caso, e ele mesmo dá o aceite lá dentro, ou o comitê que gerencia o projeto. Então, quando as entregas forem aceitas, você pode dizer que o projeto pode partir para ser encerrado. Muito simples. Então, veja qual é a lógica. Eu tenho um Canvas para pensar o projeto macro, e depois eu executo com o Kanban, uso o Trello ou algum outro aplicativo e faço a coisa acontecer. Isso é gestão de projetos. Tá? Isso é gestão de projetos. Se eu quiser um método mais ágil, mais cheio eu diria que assim, de cerimônias e tal, eu posso ir para o Scrum, é a mesma coisa. Eu desço para as entregas e transformo isso, uso o Scrum para rodar as entregas num processo incremental de desenvolvimento de software de mínimo produto viável. Eu posso usar o Scrum, por exemplo, como regra para poder fazer. É um Scrumban, na verdade, né? É um pouco de Scrum e um pouco de Kanban, eu posso fazer aqui também. Não tem nenhuma dificuldade, tá bom? Para ser bem claro. Então, os cartões, posso ter checklists. Bons cartões são essencialmente bem preenchidos e usam recursos gratuitos. A gente normalmente foca para que o Trello usado seja gratuito, até porque tem pessoas envolvidas que precisam usar o Trello e a gente tem que gerenciar isso. Os checklists devem ser práticos. Se um checklist ficar muito grande, você deve converter ele em um cartão. Ele está tão grande que não vale a pena, é melhor fazer um cartão. Então, eu meio que subo um nível, né, para poder fazer a gestão. Algumas dicas do uso do Trello, que é o aplicativo que a gente sempre foca, porque a gente tem mais experiência com ele, a versão gratuita. Você pode construir, então, os projetos através de quadros. Você pode ter uma arquitetura de listas, que são aquelas colunas, né? O nome correto seria coluna, né? Conveniente, com lista de documentação, lista de... Enfim, uma série de coisas que você precisa durante o projeto, artefatos, né? Você pode ter lá no próprio Trello. A coluna de fazer, de estar fazendo, impedimento, concluído, aceito, enfim. Você pode ter aí 8, 9 colunas no Trello. Fica muito bom em termos de gestão de projeto. Tem que ver a questão do time, do patrocinador e do cliente, trazer eles para dentro do Trello, e o time tem que estar certinho lá. Os cartões, né, que são parte essencial, eles são bem detalhados, você pode ter uma série de itens dentro do cartão. Você pode usar etiquetas para rastrear entregas e pacotes de trabalho, usar cores para rastrear os pacotes ou as atividades pertencentes a uma entrega, então você pode se perder num projeto grande. Você pode usar checklist, como eu já falei. Você pode definir as datas das entregas no próprio Trello, isso é muito bom, porque ele vai te dar sinais que as coisas estão fora de controle em termos de prazo, de atraso, enfim. Você pode usar os drivers comuns, Dropbox, Google, e trazer só o link para o Trello, e não trazer o PDF, coisa assim, porque aí fica limpa a sua gestão. E você tem que, no Trello, na versão gratuita, você tem alguma coisa de permissões e tal, mas não é tão profundo. Mas você pode usar. Você tem que entender que o Trello não foi feito para gerir projetos e tal, ele foi feito para gestão de tarefas, ele é muito aberto, e às vezes em gestão de projetos a gente tem que fechar um pouquinho algumas portas, né? Senão a gente não consegue gerenciar. Então, a diferença de tarefa para projeto é que projeto é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, precisa de umas regrinhas, né? E tarefa pode ser gerenciada de uma forma bem aberta e bem simples. Tá? Uma coisa importante em gestão, na fase de execução, é a questão dos recursos humanos, bem escolhidos podem indicar sucesso, mal escolhidos podem trazer fracasso para o projeto. Os recursos materiais, e no caso do governo, como é que você compra isso, em que prazo, né? Tem as licitações e tal, isso tudo pode ser um problema se você não gerenciar. Tem que ter cuidado que um recurso pode destruir ou salvar um projeto. Tem que ter pessoas que precisam calibrar um pouco o nível de arrogância, né, versus humildade. Às vezes as pessoas são muito boas, mas muito arrogantes. E isso pode ser um problema, porque você, de repente, vai descobrir que a pessoa não consegue se relacionar. Tem a questão as pessoas na equipe, algumas são mais técnicas e outras são menos técnicas, mas são tão úteis quanto, porque tem soft skills, né? Facilita a integração, a comunicação, as pessoas são bem vitais em projetos. E além do projeto, tem que ter muito soft skill, né? Senão ele se perde, só com a componente técnica. Já falamos sobre isso. Você tem que ver a evolução da maturidade durante o projeto. Às vezes muda, as pessoas aprendem durante o projeto a trabalhar, a melhorar e tal. É um barato isso. Eu já vi isso muitas vezes. Então, durante o projeto, as pessoas vão meio que assimilando como é que se nunca tiveram a chance de trabalhar com um projeto da forma correta e meio que se reinventam. Isso é muito legal em projetos. Tá? Então, esses são pontos vitais aí. A questão da comunicação, sem dúvida, já falamos várias vezes, a comunicação é tudo, qual é o formato, qual é a mídia, em que tempo a gente tem que soltar a comunicação,
tem que ter muito cuidado com isso. Qual é o canal que você usa? É um canal mais amistoso, um canal mais formal? Isso tudo tem que estar definido lá no planejamento, como nós já falamos, tá? Então, isso aqui é fundamental para a execução de projetos. Se você não fez direito, vai ter que correr atrás para fazer, porque isso vai virar um problema. Tem que ver as partes interessadas e a gestão das partes. Você tem que gerenciar as partes interessadas. Tem que ver as partes interessadas que surgem durante o projeto. Muitas vezes surgem novas partes. Tem que ter cuidado com as regras éticas, legais, ambientais. O meio ambiente pode ser uma parte interessada do teu projeto e você esqueceu. Nível de poder também muda durante a execução. A parte interessada tem mais poder numa fase do projeto do que em outra, e o contrário. Enfim, tudo isso tem que ser pensado. Tá? Isso é bem relevante. Tem que ver a questão dos riscos. Eles podem sofrer alterações durante o projeto. Eles podem ser encerrados durante a execução. Você pode encerrar o risco, esquecer dele. Você pode usar algumas soluções de contorno também para riscos. Você pode disparar alguns gatilhos quando você está monitorando o risco, né? Você tem que fazer um disparo porque o risco, a probabilidade de impacto subiu muito. Você está de olho nele. Você pode ter algum gatilho para reduzir o risco, né? E os planos de resposta devem estar definidos também quando você tem um risco. O que você vai fazer com ele? Quando ele vem, quando o evento de risco vem e aí deixou de ser risco, passou a ser realidade, você já tem que ter dito o que é que você ia fazer com ele. Né? No caso do churrasco, eu sempre digo que você tem um churrasco, comprou carne, faltou, e aí você tem um evento de risco. O disparo é olhar para a caixa de carne e descobrir que só tem muito pouca carne. Ali sobe um sinal de vermelho e você atua para mandar comprar carne ou compra no celular. E aí o gatilho foi esse. Você viu lá no fundo do refrigerador que a carne está indo embora. E você compra como um gatilho e aí mitiga teu risco. Tá? Você já deve saber onde é que compra, lá no planejamento, em que data você deve comprar, em que horário, porque ele pode estar fechado, enfim, pode ser um dia de domingo, aí você tem que ter cuidado com isso. Tá? As compras, sem dúvida, são muito relevantes em projeto, e aí tem que ter cuidado que compras públicas é mais complicado ainda, porque tem muitas regras em compras públicas, tem a licitação. Você pode ter um problema com a licitação e atrasar a compra de equipamentos, e aí, como você, como gerente, vai ter que improvisar isso. Às vezes, você vai ter que partir para um aluguel que não estava pensado de computadores, um aluguel de uma televisão de duas, enfim, para reuniões, porque o processo atrasou. Então, a aquisição é um nó, no sentido de que você precisa cuidar muito disso. A qualidade, sempre aferindo a qualidade da entrega, com os aceites da comissão de aceitação do projeto. Então, isso é muito relevante, porque você tem que construir essa comissão logo no início do projeto e você tem que saber conviver com ela e comunicar para que ela faça o aceite das entregas, né? Se isso começa a não acontecer, há muita rejeição, você tem um problema de qualidade. Você tem um requisito que você não está conseguindo realizar com a entrega. Isso pode ser muito complicado. Então, a auditoria de qualidade é olhar um pouco para frente o que você está entregando do que você pensou do requisito. Então, você olha para a entrega e olha se o requisito está sendo atendido. Às vezes, isso é 1 para 1. Um requisito para uma entrega. Mas, às vezes, um requisito está representado por 3 entregas, por 2, enfim. Então, tem que ter cuidado com isso. Tá? Daí, você gera relatórios de execução. Naquele momento da execução, isso logo após a segunda entrega, por exemplo, você pode ter um relatório que representa o status do projeto naquele momento. Uma coisa muito simples de fazer e você meio que registra o que você tem ali naquele momento, como se fosse um relatório, um status report, né? Você está dizendo exatamente como é que está o projeto naquele momento. Tá? Isso com Canvas é muito simples, porque o próprio Canvas é o relatório de execução. Essa é a visão. Vamos falar de monitoramento de projetos, então. Falamos sobre execução e agora como é que a gente monitora e como é que faz a gestão da mudança, né? Então, o monitoramento é sempre uma ação de observar e você observa através de indicadores normalmente. Se o indicador está ruim, o indicador de tempo está vermelho, você deveria atuar para tentar resolver isso. Ou se o custo está vermelho, você tem que atuar para você poder saber da questão do monitoramento, se ele está, de fato, adequado à realidade que você encontrou na execução. Então, monitorar é muito mais ouvir e controlar é falar, certo? Assim, controlar sem ter o monitoramento é meio complicado, fica meio que chutômetro, né? Certo? E também monitorar sem controlar, aí não faz sentido, porque você poderia ter um robô no lugar do gestor de projetos, né? Porque se o cara não atua quando os números estão ruins, os indicadores têm um problema, certo? Então, essa fase é bem importante, ela
ela acontece junto com a execução, né? Exatamente no tempo da execução. Então, alguém da equipe, que você pode até delegar, está olhando para o monitoramento dos indicadores para ver como é que o projeto está indo. Às vezes é o próprio gerente. E alguém está executando. Tem um cara técnico lá embaixo que está fazendo uma parte do software que não está nem preocupado com o monitoramento. Às vezes o monitoramento é feito até pelo escritório de projetos. Tem uma equipe que monitora todos os projetos numa organização, por exemplo. Tá? Então, tem que monitorar para saber o que está acontecendo e fazer correções. Basicamente é isso. E aí estamos falando de monitoramento por indicadores. Eles têm que estar, já estão definidos, já estão numa carta de indicadores, e você precisa, então, aí você vai saber se você fez bons indicadores ou não, né? Então, a quantidade, já falei sobre isso, podem ser poucos indicadores, mas que efetivamente você use. E aí, o planejamento que foi feito, você vai representar na execução e vai comandar a caixinha de indicadores para saber o que está acontecendo com aquilo que você planejou, tá? Então, essa fase é fundamental, porque ela meio que valida, né, que as coisas estão indo bem, e aí você avança com o projeto, tá? Se os indicadores estão muito fora, temos um problema, né? Então, existe um diagrama de monitor que nós usamos, nós construímos em formato de planilha, vocês vão receber, e vocês poderiam fazer medições a cada entrega ou a cada pós-entrega e fazer a combinação de indicadores para aquele determinado momento. E aí você vai fazer a combinação de indicadores que está colocado aqui embaixo na telinha e dizer qual é o indicador geral do projeto. Combinar dois sinais vermelhos de dois indicadores com verde dá o quê? Dá vermelho. Um indicador amarelo e um amarelo dá o quê, né? Aí você precisa pôr os indicadores no ar naquele momento, os que estão sendo medidos, né, de fato, e dizer qual é o indicador do projeto naquele momento. Aí você pode rastrear isso durante o projeto e ver que o projeto começou com vermelho, foi para amarelo e terminou com verde. Ou ao contrário, você começou com verde e o projeto começou a perder a referência, né? Não conseguiu, de fato, fazer o indicador funcionar como você previu no planejamento. O indicador está refletindo um projeto que não está indo bem. Então, esse é um aspecto fundamental. Um outro aspecto que a gente faz junto com a execução é a gestão da mudança. Qualquer mudança no projeto agora na execução, você deveria versionar o projeto, certo? Então, por exemplo, se a equipe mudar durante a execução do projeto, você deveria registrar isso aqui nessa telinha e dizer que a equipe naquele momento mudou e gerar uma versão nova. Se a mudança for de alto impacto, você gera uma versão tipo 2.0, de 1.0 para 2.0. Se for de menor impacto, sai de 1.0 para 1.1. E aqui você registra todas as mudanças do projeto durante a execução. Essa telinha é fabulosa, né? Então, você consegue saber como é que as coisas estão indo, sabe de quem é a solicitação, qual é a data de solicitação, desculpa, quem é o solicitante, qual é a origem dessa solicitação, qual é o parecer dessa comissão de mudança que você constitui, ou uma pessoa que cuida disso, qual foi a data que foi feito isso, que se solicitou há 5 dias atrás, mas é hoje que a gente está fazendo. Qual é o status, né, em relação a essa mudança, se ela foi aprovada, se ela foi aprovada com replanejamento ou se ela foi rejeitada. Tem que registrar. E aí colocar a versão nova. Aí aqui se tem 2 caixinhas, sempre pôr a versão anterior e a versão nova. Então, de 1.0 para 1.1, certo? Foi aprovada e virou 1.1. Aí eu vou preencher o versionamento toda a execução dessa forma. Fica muito simples. Gente, isso aqui parece trivial, mas assim, para você construir esses cartões, dá um trabalho enorme. Quando você vai para a teoria, a gente não tem ideia de como pode ser feito isso de uma forma muito mais simples, né? Mas aqui é uma grande verdade sobre isso. Então, vejam, em relação ao monitoramento, monitorar indicadores e fazer gestão da mudança. São dois aspectos essenciais de projetos. Um projeto que não gere mudança, uma gestão que não gere mudança, não é gestão de projetos. Isso é um default. Tá? Pode usar uma metodologia ágil, clássica, híbrida, você tem que gerir a mudança. Essa é uma base de projetos, de gestão de projetos. Tá bom? Então, a telinha está aqui, os campos estão narrados aqui embaixo. Você, inclusive, escreve aqui quem é o comitê de aceitação e dispara. Tá bom? Bom, gente, era isso. A nossa apresentação ela acaba aqui, né? Porque a gente fez aqui uma vocação para executar, a gente direcionou esforços para fazer a execução do projeto. Eu acho que, de alguma forma, ficou claro, né? A gente não foi nos detalhes, mas nós colocamos as questões essenciais de execução e de monitoramento. Eu diria que com isso aqui você já faz quase tudo em projetos em termos de execução. Tá bom? Então, esse era o intuito da aula.
Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se encontrar na próxima aula, nessa sequência do ciclo de vida da gestão do projeto. Tá bom? Valeu!